Olá, começando a nossa quarta aula de reforço em redação para o Enem. Você já reparou que nós estamos publicando as nossas aulas às segundas, quartas e sextas, né? Eu achei uma boa divisão de dias aí durante a semana. No final de semana você descansa um pouquinho, na segunda nós começamos de novo. E como hoje é segunda-feira, eu quero fazer uma proposta muito importante a você. Sabe quando a gente quer cuidar bem do organismo e faz o chamado detox? Pois é, a minha proposta é fazermos um detox literário. Consiste na leitura de bons textos, para limpar um pouquinho a nossa cabeça, a nossa alma de tanta bobagem que a gente lê e escuta por aí. Boas leituras são um combustível precioso. É preciso abastecer a nossa máquina. E além de abastecer, é preciso trocar o óleo de vez em quando, limpar as peças, trocar uma coisa aqui, uma coisa ali, fazer a devida manutenção. Todos os dias a partir de hoje você vai ler bons textos que eu vou indicar aqui, mas é para ler mesmo. Pegar esse texto, olhar parágrafo por parágrafo, grifar palavras que você não conhece, é tentar entender aquela construção que o autor propôs, desmontar aquele texto, aprender com aquele texto. É ler de verdade, não é passar os olhos, não é leitura dinâmica. Aliás, eu preciso te falar que eu não acredito em leitura dinâmica. Leitura é leitura, você precisa ler, entender, compreender, interpretar aquele texto. E bons textos, acredite, mudam a nossa vida, a nossa maneira de produzir os nossos próprios textos. Então a minha sugestão aqui para o nosso detox literário é este site aqui, releituras.com. Eu não sei como, mas o cara que fez esse site conseguiu reunir assim, um acervo precioso de grandes autores. Para começar essa nossa aventura, eu vou sugerir 10 autores. Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scliar, Carlos Heitor Coni, Antônio Maria, Afonso Romano de Santana, Marina Colasanti e Carlos Drummond de Andrade. Especificamente as crônicas do Drummond, tá, gente? Não precisa ler as poesias não nesse momento. O que nos interessa aqui para esse detox cultural são as crônicas. E o Drummond, além de um maravilhoso poeta, o melhor da língua portuguesa, na minha modesta opinião, é um substancioso cronista. Você encontra textos de todos esses autores no releituras.com. Eu estou tomando a liberdade de sugerir esses autores porque no releituras.com tem tantos textos, pode ser que você entre lá e fique perdido. Então, debruce-se sobre esses 10 autores. Você vai ganhar demais, mas com método, tá, gente? De manhã, de tarde e à noite. Pelo menos um texto de algum desses autores. Se você quiser fazer maratonas de Afonso Romano de Santana, pode fazer, é muito bom, sabe? Afonso Romano de Santana de manhã, de tarde e à noite. No dia seguinte, Marina Colasanti. No dia seguinte, Drummond. No outro, Carlos Heitor Coni. No outro, Fernando Sabino. Ou se quiser misturar todos eles, não tem problema. Leia as crônicas desses autores maravilhosos. Vai ser uma lindeza na sua vida, acredite. Muito bem, na aula de hoje, nesta quarta aula, antes da gente analisar a nossa redação nota 1000, eu quero lembrar o seguinte. O Aristóteles, aquele fabuloso filósofo, no capítulo 13 do livro 2 da sua Arte Retórica, afirma que para ser coerente, um discurso deve ter no mínimo 4 etapas. O exórdio, a narração, as provas e a peroração. O exórdio é a introdução do tema, do assunto. A narração é aquele momento seguinte em que você relaciona os fatos. Nas provas você demonstra, comprova aquilo que você narrou. E na peroração você conclui e retoma o raciocínio que você iniciou lá no comecinho, na introdução. Olha, uma redação também é um discurso, uma narrativa. Então, é claro que esta estrutura formulada pelo Aristóteles há tanto tempo é muito útil para a produção de uma redação. Se nós pensarmos a redação como uma narrativa formal, dissertativa, argumentativa, com introdução, argumentação e conclusão, está tudo lá na retórica do Aristóteles. Introdução, narração, que são os fatos, provas, que é a comprovação dos fatos, e peroração. Então veja só que coisa interessante, né? Nessa redação do Lucas Rios, que a gente vai analisar hoje,
O exórdio, a narração, as provas e a conclusão estão muito bem apresentados. E nós vamos ver isso parágrafo a parágrafo. Lembrando que esses 10 textos estão naquele PDF que eu enviei a vocês e todos eles são feitos a partir do tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi o tema da redação do Enem de 2019. O autor dessa redação é o Lucas Rios. Ele começa o texto assim. O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo e, por essa razão, é considerado uma forma de arte. Simultaneamente, apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal narrativa. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Ele faz um elogio rasgado ao cinema e, na sequência, diz: mas no Brasil as classes menos favorecidas não têm acesso. E aponta a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam esse acesso, o que, segundo Lucas, dificultam a democratização dessa atividade no país. Depois da introdução, ele vem com os fatos e as provas. Segundo o economista Ludwig von Mises, um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, o homem, quando em liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Sob essa ótica, nota-se que indivíduos com baixo poder aquisitivo priorizarão serviços de necessidade básica, como alimentação, saúde e moradia, em detrimento de atividades culturais, uma vez que aqueles, por serem essenciais à sobrevivência, lhes farão mais felizes que estes. Assim, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional do mundo cinematográfico. E ele continua. Além disso, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica desenvolvido pela Heritage Foundation, o Brasil está entre os piores países para abrir uma empresa. Isso é resultado da alta complexidade tributária e burocrática que resulta em maiores custos tanto para empreendedores quanto para consumidores. Por não ser imune a tal fenômeno, o setor do cinema sofre com as mesmas consequências, que restringem ainda mais a participação popular nas sessões. Dessa forma, a abertura e simplificação desse mercado são medidas necessárias para democratizá-lo, dado que reduzem os preços. Pensando na lógica aristotélica, ele está narrando que existe um difícil acesso ao cinema por parte das camadas menos favorecidas da sociedade. Para comprovar essa dificuldade de acesso, ele apresenta dados, fatos, e aí o Lucas conclui no 4º parágrafo. Diante do exposto, evidenciam-se os desafios sociais e econômicos para o pleno acesso da população brasileira às obras cinematográficas. Cabe, então, ao Ministério da Cidadania, por ter herdado as funções do extinto Ministério da Cultura, criar, por meio de parcerias com as empresas do setor, entradas gratuitas periódicas para a população de baixa renda, de modo a facilitar a sua participação nas salas de cinema e, consequentemente, popularizar o acesso à cultura. Paralelamente, o Ministério da Economia deve estimular, através de medidas provisórias, a redução de impostos e regulações no mercado citado. Desse modo, concretizar-se-ão os seus valores lúdico e artístico, que serão apreciados pelo povo brasileiro como um todo. Muito bom o texto do Lucas, né? Engraçado que o Lucas, eu pesquisei, quando ele fez essa redação, ele tinha apenas 18 anos. Eu acho muito legal, né? O discurso dele é muito bem estruturado, ele usa as palavras muito bem, ele usou até aqui uma mesóclise, né, no finalzinho do 4º parágrafo, né, desse modo concretizar-se-ão, usou essa forma mesoclítica de demonstrar o que ele está querendo dizer, né, concretizar-se-ão no sentido de irão se concretizar, né, os seus valores lúdico e artístico, valor lúdico e valor artístico, valores lúdico e artístico, muito bem feita a redação do Lucas, mereceu nota 1000. Então aqui, repito, vou repetir sempre, pegou o tema da sua redação, leia, respire, reflita sobre aquilo e vá anotando no papel os seus argumentos,
aqueles argumentos que você pretende utilizar na sua redação, aqueles argumentos com os quais você vai rechear a sua redação. Argumentos e provas, né? Pense sempre dessa maneira. Você argumenta e você prova aquilo que você argumentou. Por exemplo, no texto do Lucas, ele diz assim, ó, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Quais problemas sociais e econômicos, né, que ele narra? Ele narra e comprova. De acordo com o Índice de Liberdade Econômica desenvolvido pela Heritage Foundation, o Brasil está entre os piores países para abrir uma empresa. Isso é um dado econômico muito sério. O Lucas complementa aqui. Isso é resultado da alta complexidade tributária e burocrática que resulta em maiores custos, tanto para empreendedores quanto para consumidores. O setor do cinema sofre com as mesmas consequências que restringem ainda mais a participação popular nas sessões. Introdução, narração e provas e conclusão. Olha, para encerrar, eu tenho recebido algumas redações para revisar. Estou revisando, fazendo apontamentos e devolvendo para os seus autores. Eu tenho notado duas coisas que me chamam muito a atenção, que é a dificuldade de pontuar corretamente, o uso correto das vírgulas, a dificuldade de não fugir do tema. Não fuja do tema. Se o tema é o acesso à democratização do cinema no Brasil, tente prender-se a esse tema, tente não fugir desse tema. Se você vai falar da facilidade que as pessoas têm de assistir às novelas de TV, atenção, isto precisa entrar só para fortalecer a sua argumentação sobre a dificuldade de acesso ao cinema no Brasil. Se você começar a falar das telenovelas, você vai fugir do tema. A informação que você colocou no texto sobre a facilidade de acesso às novelas de TV precisa estar ali só para fortalecer a sua argumentação sobre a dificuldade de acesso ao cinema. Senão uma coisa acaba não tendo a ver com a outra e você deixa a sua argumentação frouxa, frágil, e você incorre em erro. É só um exemplo de um texto que eu recebi que eu estou usando aqui para ilustrar essa situação. Foco no seu tema, coloque no seu rascunho todos os argumentos relacionados ao tema. E aí você vai ter um cardápio de argumentos para utilizar, para montar na sua redação. Redação é, no fundo, uma coisa muito parecida com um jogo de montar, um exercício de bricolagem. É um texto que precisa existir dentro de uma estrutura formal, com introdução, narração e provas e com a conclusão. Olho nas redações nota 1000 para ter uma ideia de como é que esses autores resolveram essa questão. E detox literário, vamos levar a sério. Leitura desses textos que eu indiquei a vocês a partir de hoje, de manhã, de tarde e à noite, tá bom? Para complementar os exercícios, as leituras que vocês já têm feito. Obrigado, um abraço, até a próxima aula.